E aí, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é João Bueno, eu sou especialista na linguagem Python e agora, em 2023, eu quero ver se eu faço uma série de vídeos legais aí para a gente aprender um pouco mais a linguagem, né? O pessoal na comunidade aqui no Brasil me conhece também por JS, legal? E minha ideia é trabalhar alguns pontos específicos em alguns vídeos curtos, tá? Trabalhando com setup muito simples aqui, tirar dúvidas de algumas coisas da linguagem. E aí, para esse primeiro vídeo, esse nosso primeiro encontro, eu escolhi um tópico que é um tanto controverso, porque algumas pessoas, até quem vem avançado já, programadores intermediários avançados, vem de outra linguagem, ficam achando que é uma complicação do Python. E minha ideia é desmistificar isso aí um pouco, né? Que é a questão do ponto de entrada do programa, onde o programa começa a sua execução em Python. E Python tem um construto que vocês, quem já programou um pouquinho, pode ter encontrado, e se não entendeu direito, pode ter ficado com dúvida. Vamos tentar desmistificar essa coisa aqui, né? Vocês devem ter visto em alguns programas em Python esse if aqui, if name igual a main. Tá? E aí você vai fazer alguma coisa aqui. Em geral, chamar a própria função main. Tá? Vamos entender de onde que vem isso aqui, o que acontece e ver se isso aqui é esclarecido como uma funcionalidade a mais do Python. Não é uma coisa a menos, não é uma coisa para complicar. É uma coisa muito lógica, muito sensata e muito tranquila de se entender. Não é uma complicação do Python. Tá? Então, primeira coisa, eu vou começar aqui com um programinha de Hello World, tá? Então, eu estou aqui com um editor de texto, que é um editor de programação. Ele não é uma IDE, é só um editor de programação que tem syntax highlighting. Não faz mais nada. Você não debuga por dentro dele, ele não adivinha variáveis, não adivinha tipo, não faz nada. Tá? É o KWrite, ele é do ambiente KDE. Ele é uma evolução natural do antigo Notepad, se a Microsoft tivesse evoluído aquilo. Não, ela nunca evoluiu. Esse programa aqui, na verdade, não tem novidades desde os últimos 10 anos. Ele só... Então, o programa em Python mais simples que a gente pode ter, vamos dizer que seja um Hello World. Tá, vamos colocar aqui Hello World. Tá? Então, aqui tem um print, uma linha. Eu não preciso nem colocar esse enter aqui, ele pode ser uma linha só seca, sem o /n. Salvei esse arquivo. Tá? Então, eu estou salvando aqui. Eu tenho aqui um terminal aberto. Opa, aqui. Eu estou nessa pasta teste. E eu tenho aqui esse arquivo com 22 bytes editado agora nesse horário aqui, que é o horário do computador. Ok? E se eu executo esse programa, simplesmente python hello.py, ele imprimiu hello world. Tá? Nada mais justo. Lembrando que esse Python aqui, eu estou com ambiente virtual ativo, eu estou usando um Python 3.11 que está aqui no detalhe da máquina. Isso aqui é uma configuração que a gente pode falar em outros vídeos, né? Mas basicamente, se eu digitar só Python aqui, eu estou no Python 3.11.0, um pouco para frente, na verdade, é compilado aqui. E Ctrl D, eu saio daqui. Ok. Então, o que acontece quando você executa o programa em Python? Ele encontrou aqui a linha 1, tinha uma chamada de função, ele chamou a função e acabou. Tá? Normalmente, quando você vai fazer um programa um pouquinho maior, você não vai colocar muitas funcionalidades direto aqui no que a gente chama de módulo level, ou seja, direto fora de nenhuma função, fora de corpos de classe. Você vai ter uns comandos de import aqui, por exemplo, import math, alguma coisa aqui, e você, em algum momento, você vai definir funções. Ok. Aí, vou tirar esse import aqui, que era só de exemplo. Tá? E agora, então, o meu programa ele mudou. O que ele faz agora? Ele imprime Hello World, mas ele imprime Hello World dentro da função Hello. Tá? E se eu salvo esse programa e executo ele daqui agora, ele não faz mais nada. Mas o que aconteceu? O programa funcionava antes, não funciona agora. Tá? Não, o que acontece agora é que ele faz exatamente o que eu estou mandando. Ele cria a função Hello, aí acaba o programa. Não tem nada depois que ele cria o programa. Tá? Então, o que é importante lembrar no programa em Python, assim como outras das linguagens chamadas de script, né? Como o JavaScript, Perl, Ruby, é que um programa é executado de cima para baixo, linha por linha. Tá? Então, não tem um ponto de entrada. Diferente de um programa em C, que tem uma função que tem um nome especial, no caso main, e o programa faz parte da especificação da linguagem que o programa começa daquela função main. Ou em Java, que você tem que ter uma classe... Eu nem lembro como que é em Java, na verdade, mas eu lembro que no fim tem que ter um nome especial também para um método dentro da classe. A classe tem que ser estática e ele executa aquilo lá primeiro. Outras linguagens também vão ter nomes de funções especiais. E linguagens de script, em geral, o programa é executado linha a linha.
Em Python, o programa é executado linha a linha e ele só vai chamar a função se eu tiver uma chamada de função aqui. Tá? Então, a hora que eu coloco isso aqui desse jeito, ele vai aprender a função hello, vai chamar a função hello. E aqui o programa volta a funcionar do jeito que estava funcionando anteriormente. Tá lá? Ótimo, né? Interessante também em Python é que basta ter um arquivo .py, como esse que eu tenho aqui, ele é importável do Python, né? Eu posso chamar aqui o interpretador interativo de Python, import hello. Ele imprimiu o hello world, ele executou o programa, mas agora meu hello aqui é um módulo, está aqui em objeto do tipo módulo. Eu posso usar o dir, que é a função built-in no Python de introspecção, ele mostra o que tem lá dentro. Ele vai mostrar uma série de variáveis automáticas que o Python quer para mim, que são essas com 2 underscores antes e depois, tá? E uma variável que chama hello dentro do módulo. Esse hello.hello, se eu peço para olhar o que é, só assim, ele vai me falar a representação disso, né? A representação disso é a função hello. Legal? E se eu chamar essa função hello.hello, ele vai executar o código da função, que é esse código que está definido aqui. Certo? Então, até aqui muito tranquilo, né? Eu posso tanto executar esse programa .py, um programa standalone, um programa do Python que ele executa, ele tem um fim nele mesmo, ou eu posso importar ele de outro programa do Python. No caso, eu importei do ambiente interativo. Mas eu poderia ter aqui um outro programa, vou chamar aqui de teste.py, file, salvar como. Eu vou chamar esse cara de teste em português mesmo, teste.py. E aqui dentro eu vou fazer import hello e hello.hello. Tá? E aqui vai dar para a gente entender o que está acontecendo. Então, esses dois caras são arquivos .py. Eles estão os dois nessa pasta aqui, na minha pasta teste. E a hora que eu mando executar o teste.py, ele vai importar o hello e aí vai chamar a função hello. Só que o que acontece aqui, vendo que o hello world foi impresso 2 vezes. Por quê? Meu programa hello, a hora que ele está aqui, tá? A hora que ele importa esse módulo naquele outro programa, ele chama a função. Então ele executou isso aqui, aprendeu a função hello e chamou isso aqui. Bom, o que acontece se eu quero ter o hello como um módulo que é chamável, que ele pode compor um programa maior, mas não vai ser executado, ele não vai chamar a função aqui quando ele é importado. Tá? Eu quero que ele continue imprimindo, funcionando quando eu chamo o programa hello.py, mas eu quero que quando outro programa for importar o hello, ele não rode isso aqui. Vamos voltar aqui no modo interativo e dar uma olhadinha no que acontece aqui. Import hello. E dá aquele nosso dir aqui. Então, essa introspecção aqui, ela mostra algumas variáveis que são criadas automaticamente pelo Python. Tá? O doc seria docstring, doc. Ou seja, eu posso colocar uma string de help lá, que vai aparecer quando eu coloco o help aqui. O file é bem interessante a gente olhar. Ele mostra o arquivo absoluto que esse cara tá. Então, eu importei hello, eu quero saber onde é que está esse arquivo no disco. Ele me dá o caminho completo, né? No caso aqui é um Linux. Então, home guidium é minha pasta do usuário. TMP72 é onde eu estou trabalhando. Dentro desse TMP72 tem a pasta teste. E aí eu tenho o hello.py. Tá? E ele tem esse name aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse name. Hello.name. Então está com o nome hello, o mesmo nome do módulo, o nome que foi importado aqui. Vamos mudar um pouquinho esse programa? Eu vou mandar agora ele imprimir o name. Que essa variável é criada automaticamente pelo Python. Tá? Então o Python tem isso aqui na linguagem, que é o quê? Ele tem alguns nomes que são um prefixo de 2 underscores, sufixo de 2 underscores, que são coisas que são chamadas automaticamente e criadas automaticamente pela linguagem. Tá? Em geral, você não precisa se preocupar com essas coisas que tem 2 underscores. Aí é uma característica do Python. Depois, quando a gente for ver programação objeto, a gente vai usar muita coisa que a gente pode usar a mais se a gente criar explicitamente esses 2 underscores antes e depois. E no caso, tem essa variável name, que a linguagem cria para a gente quando ele cria o módulo, quando ele importa o módulo. E vamos ver o que acontece. Eu vou desligar a chamada da função. Então agora ele só aprende a função, não faz mais nada. Eu vou agora, então, rodar nosso programa do terminal. Então eu estou no shell, Python
hello.py. Ele imprimiu main, ou seja, a hora que ele chegou aqui, o conteúdo dessa variável name é main, tá? Eu vou colocar aqui a representação para ele mostrar para a gente as aspas, para a gente saber que isso aqui é uma string. Aqui, então Python hello main. E a hora que eu rodar esse outro programa aqui, que ele importa o hello, vamos ver o que acontece. Python test. Olha só. Ele imprimiu o hello agora. Esse hello, entre aspas, aqui, é o resultado da execução dessa linha. Tá? O que aconteceu? Aquele name, ele só tem esse conteúdo main, isso aqui é um texto, tá? É um texto com caractere do sublinha M-A-I-N, quando o programa, o arquivo PY, é chamado diretamente do Python. Se ele é chamado indiretamente de outro programa, no caso aqui ele é importado pelo teste, o conteúdo dessa variável main é o nome do arquivo. Aí começa a ficar fácil, né? Então, no momento, se eu rodo o programa hello, ele não faz nada, ele só imprime isso aqui, mas ele não está chamando a função e não tá imprimindo o hello world. Agora, se em vez de imprimir o nome, eu uso um if, e é um if normalzinho, do mesmo if que a gente tem no Python, que vocês já sabem. If name for igual a string contém no main. Tá? Lembrando que aspas duplas e aspas simples em Python são intercambiáveis, é questão de gosto pessoal. E aí, nesse caso, eu chamo minha função. Tá? E eu vou agora apagar essa linha aqui. Essa linha aqui eu posso deixar aqui, eu vou comentar ela para a gente poder fazer outros testes depois. Aí fica por aqui. Ok. Salvamos. Então, o que é para acontecer agora? Se o meu hello.py for chamado direto como programa principal do Python, esse teste vai dar verdadeiro. Esse teste da verdadeiro ele vai executar o que está aqui dentro. Aqui dentro ele vai chamar a função que ele aprendeu. Se esse teste for falso, o programa simplesmente acaba. Ele dá que isso aqui é falso, beleza, ele não executa esse bloco e não faz mais nada. E aí o que vai acontecer? Se ele estiver sendo importado a partir de outro bloco de código, tá? Ele vai aprender a função hello. A função hello vai ficar disponível para mim dentro do módulo hello, função hello. Vamos dar uma olhadinha. Então, olha lá. O que é para acontecer aqui? A hora que eu chamo o hello.py, ele imprimiu o hello world uma vez. Se eu chamar o hello teste, desculpa, Python teste, ele imprimiu uma vez. Se eu entrar no modo interativo, import hello, não imprimiu nada, e eu tenho disponível hello.hello. E ele imprime o código. Tá? E daqui também é legal porque eu posso inspecionar qual que é o conteúdo daquela variável. E aí, desculpa, main não, name. Então, tá vendo? Agora tem hello. Ah, mas e se eu quiser ver no modo interativo, se eu quiser verificar quando que tem o name? Tá? Bom, primeiro eu posso colocar um print daqueles, mas eu também posso usar a funcionalidade de depuração do Python, né? Eu posso chegar aqui, perdão, gente, opa, volta aqui, aqui. Eu posso colocar aqui um breakpoint. Breakpoint é uma função especial do Python que joga a gente dentro do depurador interativo, né? Então aqui eu não estou usando uma IDE, então o depurador ele me mantém lá no terminal. Eu posso dar alguns comandinhos para verificar o código lá de dentro do terminal. Eu não preciso ficar olhando o código que eu estou editando aqui. Vou tirar esse print. E aqui dá para a gente perceber claramente o que acontece nesse caso. Então, o que vai acontecer agora? Quando eu for importar esse código, ele vai aprender a função hello, vai parar aqui, vai me jogar no terminal. Eu vou poder interagir com o programa e eu posso daí continuar a execução ou não. Então, voltando no terminal, volta aqui, Python hello.py. Ele parou nessa linha e está indicando agora, então eu dou o comando L aqui para ele me listar o programa. Ele falou, olha, então tá aqui, eu passei por esse breakpoint, minha próxima linha que eu vou executar é essa comparação aqui. E aqui eu posso... O terminal ele permite que eu digite expressões Python, ele tem alguns outros comandinhos, né? Tem o L para listar o programa, o P para imprimir uma expressão. E eu posso imprimir o conteúdo da variável name. Aqui eu verifico, ela tem main. Tá? Eu posso até copiar e colar. No Linux aqui é fácil, é só iluminar com o mouse e apertar o botão no meio do mouse.
Ele fala, olha, esse teste aqui quando for executado, ou seja, eu executei essa expressão, eu copiei essa expressão que está no programa, colei no meu prompt do PDB, ele executou essa expressão e falou, essa expressão, o valor dela é verdadeiro. Então já sei que ele vai entrar nesse if, né? Dou N para ele executar essa linha e fala, agora eu vou chamar a função. Olha lá. Ok. Imprimiu o código. Aí, o que acontece? Eu vou fazer a mesma coisa agora, só que eu vou chamar o Python, vou chamar aquele teste PY. O que vai acontecer aqui? Ele parou no mesmo ponto e ele fala aqui que arquivo que ele parou. Ele falou no arquivo hello. Eu chamei o arquivo teste e ele parou no arquivo hello. Porque a hora que ele importa esse arquivo aqui, ele vai executando linha a linha, executa linha a linha, chega aqui no breakpoint, ele para e deixa eu interagir com o programa. Eu estou interagindo aqui, se eu quiser saber onde é que isso aqui foi chamado, eu posso dar um up. Ele me mostra, olha, está dentro da import lib, aqui tem um monte de código complicado do Python, eu não vou conseguir chegar de volta no teste.py, tá? Se eu fosse dando up, talvez digitando where, ele mostra, ó, você tem 5 chamadas uma dentro da outra, que é um mecanismo de import do Python, né? Mas lá em cima ele mostra, ó, aqui em cima você tem o arquivo teste.py, que tem o import hello. Esse import hello, ele triga as chamadas da biblioteca de importação do Python, o mecanismo de importação do Python, que em geral é todo em Python mesmo, e ele é programável, você pode depois fazer um sistema avançado, você pode fazer plugins para o Python e criar mecanismos que interagem com essa import lib aqui, tá? Então, depois de 5 chamadas de função lá refletindo uma na outra, ele está importando o hello.py e chegou no meu breakpoint. Tá? E aí eu inspeciono aqui onde eu estou. Deixa eu colocar um down de novo, né, para garantir que eu esteja aqui. Imprimo a variável name e o conteúdo da variável name agora é hello. Tá? E aí o que acontece? Eu posso testar o mesmo if copiando essa expressão. Copiei a expressão, colei, aperto enter, ele fala agora vai dar falso. Dá falso, executa essa linha. Executa essa linha, tem um return. Esse return aqui é simbólico e simboliza o final desse módulo. Ele vai acabar esse módulo, tá? E vai retornar por todos aqueles import libs que não interessa a gente ver, e vai chegar aqui no hello.py. Eu posso simplesmente apertar o C agora para ele continuar a execução do programa. Continua a execução do programa, ele vai chegar eventualmente aqui, tá? E executar essa chamada. Legal? Então, resumindo, o que acontece aqui não é nada demais. Tá? O que acontece é que algumas outras linguagens, você tem que escolher quando você faz um programa, você escreve um arquivo de código-fonte, você tem que escolher naquele momento se aquele arquivo de código-fonte é um programa principal ou ele vai poder ser importado por outros programas e ser reutilizado. E aí você vai poder usar as funções daquele arquivo em outro lugar. Num programa em Python, você pode escrever um arquivo e ele pode funcionar dos dois jeitos. Ele tanto pode ser importado de outro lugar, e aí você chama as funções lá do outro programa, como eu fiz aqui, como ele pode ser um programa principal. Tá? E a diferença é que você pode escolher se ele vai ter uma função de início ou não. Se ele não entrar nesse teste, ele não vai ter a função de início. E ele não faz nada, simplesmente aprende as funções e deixa disponível para o outro código que está ali. Legal, gente? Então, vamos lá, os próximos outros dias a gente faz outros videozinhos. Vamos deixar esse aqui por enquanto. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, tá? Dê um like e vamos embora.